Olá, meu povo, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria imensa poder receber vocês aqui. Mais um conteúdo riquíssimo. Olá, Cléa, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Jane Cleide. Já vão me dizendo aí, meninas, se o som está bom, se vocês estão me vendo bem, se está ouvindo bem. Me respondam aí. Sejam muito bem-vindas. Que alegria poder receber vocês aqui. Me digam aí como é que tá o som. E aí, ó, como a gente sempre faz, já vai apertando os corações aí, meu povo. Vai chamando todo mundo. Jane, minha amiga, me diga aí como é que tá. Oi, Conceição. Seja bem-vinda. Oi, Alice. Chamo já você, viu, querida? Tudo ok? Tudo ok? Então vamos lá, ó, apertando os coraçõezinhos aí. Oi, Rasvânia. Meninas. Flávia, Maciele. Olá, meninas. Boa noite. Sejam muito bem-vindas. Aperta os corações aí bem ligeirinho, ó. Manda convite para todo mundo, porque esse assunto é importantíssimo e todo mundo precisa escutar. A gente precisa acabar com esses tabus, né, com que nos foram ensinados em relação a Deus e ao dinheiro, porque isso pode estar nos travando em muitas áreas da nossa vida. Boa noite, minha amiga Mirley, seja bem-vinda, viu? Oi, Lu, vamos lá, minha gente, vamos lá, vamos lá. É sempre uma emoção, né, muito grande poder estar aqui com vocês. E a cada dia, né, nós estamos trazendo temas importantíssimos. Semana passada nós encerramos a nossa jornada, mas ontem, hoje e amanhã estamos tendo. Ontem tivemos uma aula maravilhosa sobre mesa posta. Hoje vamos ter essa aula riquíssima. Pausou para vocês também? Voltou agora? Travou, travou para mim também. Mas já voltou para vocês? Tá tudo ok? Oi, Rosigleide, Maria Fernanda. Me digam aí, meninas, se vocês estão vendo bem. Se eu voltei pra vocês. Voltou, né? Pronto, aqui travou também. Então, meninas, antes da gente começar, de fato, né? Eu chamar a Alice. Como eu tava dizendo, né? Tivemos uma aula ontem sobre mesa posta, hoje sobre Deus e o dinheiro, amanhã sobre a mãe e a santidade. E amanhã a gente encerra as inscrições do curso, né? Ilumine o seu lar. Então, se você ainda não fez sua inscrição, corra que ainda dá tempo. Está desfocada a imagem? Ah, meu Deus, não mexi em nada, meninas, em nada. Só travou e voltou. Não mexi em nada aqui. E aí? Tá desfocada a imagem? Vocês estão me vendo bem? Melhorou? Então é obra do Espírito Santo, viu? O Espírito Santo tá agindo aqui. Oi, Bruna. Carla, seja bem-vinda. Melhorou? Meninas, por não sei o que é não, viu? É coisa do Espírito Santo aí, porque eu não tô mexendo em nada aqui no celular. Ele travou e voltou sozinho, sem eu mexer em nada. Então vamos aproveitar para não acontecer nenhum imprevisto, né? Agora tá ótimo, som, imagem, tudo ótimo. Então vamos começar, né? Como eu sempre partilho com vocês todos os dias, no início dessa jornada, né? Quando eu rezava, o Senhor me dava visualização de um monte, de uma aldeia, né? Com várias casas e um homem em cima do monte, atirando flechas nas janelas dessas casas. E aí, quando essas flechas entravam dentro dessas casas, a casa toda se iluminava. E o Senhor me revelou depois que esse homem era São Miguel e essas flechas eram era a palavra que seria lançada nessa jornada. Então hoje, né, ontem, hoje e amanhã, ainda é um pouquinho da continuação da jornada. Então todas as palavras que estão sendo lançadas, tudo que nós iremos ver hoje, que seja como uma flecha no seu coração, né? Que ilumine a sua vida, que lhe traga para mais perto de Deus e que você consiga iluminar a sua casa também. Então nós vamos começar clamando, né? Pedindo a intercessão de São Miguel.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará os vossos louvores. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Que São Miguel nesse momento venha nos visitar. Que São Miguel nesse momento venha guerrear conosco, interceder por nós. Que São Miguel venha lutar juntamente conosco, nos dando a graça do entendimento, né? Da sabedoria, da maturidade, de entender, de acolher a palavra de Deus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel, São Rafael, São Gabriel, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, meninas, deixa eu só me encostar aqui para procurar ela. Eu trouxe uma pessoa muito especial para falar conosco sobre esse assunto. Ela que é consultora financeira, faz parte da comunidade. Então ela vai falar com muita propriedade sobre esse assunto e eu estou bem ansiosa. Então não saiam, tá bom? Não saiam, fiquem aqui até o final, porque esse assunto, ele é um assunto muito necessário para essa libertação. Olá, Olá, boa noite. boa. Eu não tô vendo. Eu vou sair e vou entrar, peraí. Vá, minha amiga. Minha gente, é a mesma coisa de ontem. Não sei o que está acontecendo com esse celular. Eu não consigo ver. Aparece só uma mancha preta e eu não consigo ver a convidada. Deixa ela entrar de novo para eu chamar. Não sei o que está acontecendo. Vocês conseguem enxergar, mas eu não enxergo. Boa noite, Arla, Isabel. Ui. Filha da Prole. Ai, Jesus. Aceitei, minha amiga. Boa noite. Boa noite, Gente, minha eu tô amiga. impressionada, viu? São muitas coisas acontecendo, mas vai dar certo essa live, viu? Ai, em nome de Jesus. Minha querida, seja muito bem-vinda. Uma alegria poder receber você aqui, viu? Eu tenho Sim, certeza que tudo que nós iremos aprender hoje vai nos servir muito para nos aproximar mais de Deus, né? Conhecer mais aquilo, o com desejo de Deus, certeza. né? Para nossa vida, um tema que Sim, é tão importante, né? Que nos bloqueia muitas vezes, que nos distancia. Então, se apresente para nós e nós queremos lhe ouvir. sim, presente. Gente, assim, primeiro é uma alegria estar aqui. Eu sou Alice, né? Meu nome é Alice, Alice Zeniane. Sou missionária da comunidade católica Shalom, não dá muito para ver aqui, mas eu uso um sinal que está aqui embaixo. Trabalho, né? Eu sou professora de matemática e trabalho também com finanças. E já está com mais ou menos um ano e um pouquinho que eu lancei a minha consultoria financeira para empreendedoras. Aí já atendi mais de 100 mulheres, construí uma metodologia, construí um passo a passo para ajudar as mulheres a se organizarem financeiramente. E aí, né, eu percebi que não tinha como se organizar financeiramente sem mudar a mentalidade sobre o dinheiro, que é o assunto aqui dessa live, né? Não tem como você simplesmente pegar. Eu fui percebendo muito isso, sabe, Rosa? Eu posso chamar de Uhum. Rosa? Pode sim, minha amiga. Fica à vontade. Pronto. Eu fui percebendo que não tinha como, né,
falar sobre dinheiro e organização do dinheiro sem mudar essa mentalidade sobre o dinheiro, né? Porque também faz muito parte da minha vida, das minhas experiências, daquilo que eu fui construindo como pessoa, das minhas experiências com Deus, das minhas experiências de oração, de leitura, de muitas coisas, assim. Foi uma construção, né? Não foi algo que eu simplesmente li e ouvi, foi algo que eu vivi também, que eu fui rezando e Deus foi me ajudando a desbravar. Porque a gente escuta muito falar sobre o dinheiro. Porém, existe como é que eu posso dizer? Existe a verdade sobre o dinheiro, existe as fantasias sobre o dinheiro. E aí eu quero que essa live, né, Deus nos ilumine para a gente ficar com a verdade sobre o dinheiro. Não com as fantasias, nem com as coisas criadas ou que nos disseram durante toda a nossa vida. Isso, exatamente. E o desejo também, né, surgiu no meu coração de falar sobre esse tema, Alice, porque a gente sabe que é um dos maiores motivos de separação dos casais, é problema financeiro, né? O homem que não sabe lidar com o dinheiro, a mulher que não sabe lidar com o dinheiro que ocupa um lugar que não é dele, né, na família. Então, assim, eu estava até lembrando, conversando com a minha irmã, né, a nossa defesa do TCC na graduação foi uma pesquisa feita nas famílias, como as famílias lidavam com o financeiro. E a gente viu que não foi um tema muito bacana, sabe, Alice? E a gente percebeu que as pessoas não sabem lidar com dinheiro, elas não conhecem a verdade sobre o dinheiro. Né? Então, organizando todo esse curso, né, o curso Ilumine o Seu Lar, para quem as suas queridas que estão chegando aí também fiquem sabendo, nós estamos em lançamento desse curso, né, Ilumine o Seu Lar, e eu queria trazer esse tema justamente para isso, para que as mulheres, principalmente, né, tomassem conhecimento da verdade sobre o dinheiro, levassem para suas casas e conseguissem fechar essa aresta. Para que essa aresta do dinheiro fosse fechada e elas conseguissem iluminar a vida financeira, os sonhos, os projetos, né? Porque muitos casais vivem aprisionados por uma maldição, né? Por uma falta de entendimento do que seja o dinheiro e não conseguem progredir. E pensam que o problema é a relação. Só que o problema não é a relação. Isso. E muitas outras vezes pensa que desiste até do casamento, Rosa, porque é porque a gente não conseguia lidar com o financeiro, é porque a mulher sempre me pedia mais, ou é porque meu marido dominava tudo. Sempre assim a culpa é do outro, né? Desde lá de Jardim do Éden. Parece que sempre a culpa é lá do outro, né? E às vezes até bota, né? Realmente, sim. Eu estava até fazendo umas pesquisas e vi que foi no início desse ano. Depois da pandemia, teve um estouro de famílias endividadas, porque isso foi real. Já era uma coisa que vinha acontecendo. Só que a pandemia, como foi algo geral, os efeitos foram desproporcionais. Porque se eu não sabia lidar, muitas empresas fecharam, muitas empresas até grandes. E olha, eu posso até dizer, porque já acompanhei muitas empreendedoras. Muitas empresas fecharam. Não foi simplesmente por causa da pandemia, foi porque não tinha uma organização financeira, não tinha uma reserva financeira para lidar com os imprevistos da vida, né? Exatamente. Que vem da virtude da prudência. E aí a gente pode até uma coisa assim, que é muito importante a falar de dinheiro, é entender que o dinheiro, ele é algo, até que eu falei um pouco nos meus stories, né, agora à tarde, ele é algo amoral. Ele não é algo que tem um valor por ele mesmo. Ele é bom, ele é ruim. Como eu lido com ele, o que eu faço dele, o que transborda do meu coração para as minhas ações, da minha mentalidade para as minhas ações, é que diz se eu vou fazer algo ruim ou algo bom com aquilo. E às vezes é tão interessante perceber isso, como não dá ligado ao dinheiro, essa questão das virtudes, do crescimento, porque existem pessoas que são... quando eu vou falar que não é no sentido pejorativo, mas, por exemplo, são pobres financeiramente, mas são extremamente soberbas, e tem pessoas ricas, de abundância de bens, que são extremamente humildes, leves, simples, como se trata do coração. Não se trata do ter ou não ter, né? Não se trata disso. Segura essa sua fala, e agora eu vou explicar para vocês o porquê que eu fiquei muito feliz em ter encontrado você. Porque eu não queria trazer só uma pessoa que falasse sobre finanças, sabe aquela coisa? São estratégias para você se organizar financeiramente, aquela coisa muito técnica. Não, não queria.
Eu queria que o dinheiro fosse visto com um olhar de santidade, com um olhar de céu, trazendo Deus para essa realidade, né? Porque quando a gente aprende muito somente de forma técnica, pode até dar certo no início, mas depois a gente se perde, não é? Porque não vem para a vida, não chega no coração, como você falou, não chega no coração. E quando as coisas começam do coração, a gente consegue alinhar a vida. Então, quando eu encontrei isso, meu Deus, não acredito que Alice, vamos falar sobre finanças de uma mulher de Deus. Então, ó, não saiam, certo? Não saiam, fiquem aqui. Agora eu vou silenciar e nós vamos ouvi-la, porque eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Tô pronta. Amém, amém. Primeiro, assim, eu quero convidar, né, realmente, assim, aqui no Instagram também, porque é muito feliz em encontrar. Todas as vezes que eu encontro uma mulher que, mãe empreendedora, que está desbravando esse mundo aqui da internet, meu Deus, assim, olha, o público, eu vou confidenciar isso, mas o público que eu gosto mais de atender, mais de ensinar, mais de trabalhar, são as mães empreendedoras, e é meu maior público de atendimento, de consultoria. Por quê? Porque, gente, é possível, você olha e vê, caramba, é possível. Hoje eu trabalho também na escola, né? E hoje eu tava, entra muito nesse aspecto financeiro, eu tava na minha mesa de trabalho e tudo mais, conversando, e foi muito interessante porque eu ouvi o seguinte comentário, que ou a mulher ela escolhe pela vida profissional ou a mulher escolhe pela maternidade. Então tem como conciliar as duas coisas, né? E quando eu encontro você, quando eu encontro outras mulheres que querem considerar, querem juntar, querem desbravar esse mundo e veem que é possível, que não precisa dissociar uma coisa da outra. Claro que existe sua ordem de prioridades, né? Porque a nossa vida ela é feita de valores inegociáveis, de prioridades. Eu vejo em vocês que é possível, então eu fico muito feliz também. À medida que, por exemplo, você me faz esse convite, que eu já fiz também a live com a... Esqueci até o nome dela, que foi ela que indicou. A Manu, né? Isso, eu fico muito feliz. Por quê? Porque a gente está entrando nesse mundo, né? E a gente está vendo que as coisas é possível. Consegue, até pela graça de Deus, de ser testemunho, né? Mas vamos lá, falar aqui sobre o dinheiro. A primeira coisa que a gente precisa entender é que acredito que o maior público aqui, tanto o meu quanto o seu, são pessoas que trazem a fé católica, então eu vou me dirigir dessa forma, tá bom? Se tiver outras pessoas que não tenham fé também, sejam bem-vindas. E a gente vai falar a partir disso, né? Quando nós somos batizados, nós temos um chamado, que é o chamado da santidade. E esse chamado da santidade, ele perpassa toda a nossa vida, né? Desde o início até o fim da nossa vida. Em tudo que nós vamos fazer. E nós que estamos no meio do mundo, e que nós estamos ali no meio do mundo, lidamos com as coisas do mundo, mas não pertencemos a esse mundo, nós temos a missão, né, de pegar as coisas desse mundo e de ser aquele sal, aquela luz, aquele fermento que vai letagando a massa, né? E perceber, com a graça de Deus, como lidar com as coisas. Primeiro, a gente precisa ter, e aí a gente vai quebrar um primeiro tabu. Nós precisamos entender, tanto mulheres quanto homens, mas a massa aqui é mulher, né, que o dinheiro, o mercado de trabalho, ele não deve ser algo para nós, algo que aí você olha, caramba, ter muito dinheiro, ter posse, não sei o que, não, esse negócio todo. Parece que às vezes a gente se distancia do mundo, se distancia da realidade. Não é isso. Deus, ele quer o que para nós? Deus quer uma vida digna para nós. Deus, ele quer o melhor para nós. Deus quer para nós uma vida digna, quem tem a família, que dê uma dignidade para os filhos, que dê uma boa educação para os filhos, que tenha uma boa casa, que tenha uma boa... que você consiga dar o melhor para a sua família, né? Que você consiga trabalhar e dar o melhor. Claro que isso tem o tempo de Deus na nossa vida, tem muito do nosso esforço entre o nosso trabalho. E aí não tem como falar de dinheiro sem falar de trabalho, que é um dos pontos principais, assim, que eu levo muito para minha consultoria. Quando Deus colocou o homem e a mulher no Jardim do Éden, pela simbólica, né, lá de Gênesis, nós vemos que Deus disse para Adão que ele trabalhasse e que ele colheria o fruto do trabalho dele. O que é o fruto do nosso trabalho, gente, hoje? É o dinheiro. Nós trabalhamos e o fruto do nosso trabalho é o dinheiro. Então, nós precisamos entender que o dinheiro, ele é um fruto do trabalho. Ele é um fruto daquilo que nós empenhamos. E não tem como dissociar o dinheiro do trabalho, porque o trabalho, ele dignifica o homem.
Por isso que nós não precisamos ter medo de trabalhar, de investir os nossos esforços, às vezes nos cansar, fazer sacrifícios, né, Rosa? Da nossa vida, de tudo mais, e saber que dali Deus nos dará o fruto. Porque o fruto, gente, vem de Deus, as energias que nós temos e que nós trabalhamos vêm dele, vai para ele, né? E de A ver o providência trabalho. de Deus, né? A providência de Deus passa pelo nosso esforço, né, Alice? Exatamente, exatamente, assim. O nosso trabalho é a forma como Deus, ele quer trabalhar na nossa alma. Uhum. O trabalho, gente, já dizia São José Maria Escrivá, eu gosto muito dele, muito, muito, assim. Adoro. Duas. Pronto, pronto, porque aprendi muito sobre trabalho e tenho aprendido com ele, né? Que o trabalho, ele é uma fonte de santificação. E por que que o dinheiro, lidar com o dinheiro, ficaria excluído disso? Por quê, né? E aí nós começamos a entrar na lida. Por quê? Nós já escutamos muitas, eu escutei muita coisa, eu tive muitas experiências em relação a essa questão do dinheiro, né, na minha educação e tudo mais, não por mal, mas é porque a gente tem um prejuízo de gerações, sabe, Rosa? Nós temos um prejuízo. Quando foi que a gente ouviu falar sobre educação financeira? Quando foi? Talvez nem na nossa escola, talvez nem na nossa casa, talvez nem na faculdade, né? Assim, Com nessa certeza. geração de agora, essa geração Y, elas estão escutando um pouquinho mais falar sobre isso, mas já foi aí uma evolução. Mas, por exemplo, eu tenho 26 anos. Eu acredito que nem na minha escola, eu não lembro de ter falado sobre isso. Não sei na sua, né, como é que é aí onde você mora. Mas nós temos primeiro um prejuízo. Pronto, nós temos primeiro um prejuízo histórico, entendeu? Assim, falando bem real, nós temos um prejuízo histórico. Porque quem que nos ensinou? Quem que falou para nós sobre lidar com dinheiro? Primeiro ponto, assim, segundo, né? Quando foi que nós escutamos falar, escutar mesmo, assim, uma questão de educação sobre o dinheiro, uma educação na fé sobre o dinheiro, né? Nós não Exatamente. temos. Hoje. Tá muito longe. E aí, e aí é um tempo, assim, a gente está realmente, eu me sinto às vezes, né? Eu sinto que existe uma missão, assim, não é algo fácil falar sobre isso, mas também eu sinto que Deus, ele está abrindo um novo horizonte sobre isso também. Por quê? Porque à medida que nós nos distanciamos do dinheiro e olhamos para ele como se fosse algo diabólico, demoníaco, como se fosse, eu tenho medo, porque fulaninho ganhou muito dinheiro e se transformou. Quem nunca escutou isso, né? Ou fulaninho tem várias coisas e exclui todo mundo e começou, agora se acha, não sei o que, não sei o que. Como se os bens nos tirassem a preciosidade que tem no nosso coração, manchasse o nosso coração. Mas aí é onde entra o erro e nós precisamos educar-se na fé sobre essa questão do dinheiro. Por quê? Por quê? Porque nós lidamos com isso a todo momento. Nós lidamos diariamente com o dinheiro. E o dinheiro, gente, ele só eu até brinco, ele é uma ferramenta que atualmente nós não temos. É como se a gente comprasse uma ferramenta e não tem um manual para lidar com ele. É uma ferramenta, né, que você não sabe. A gente vai falar muito aqui sobre a mentalidade, mas depois, quem comprar aí o curso da Rosa vai ganhar um passo a passo sobre como organizar o dinheiro. Eu vou falar muito aqui sobre a mentalidade financeira, tá bom? E aí, primeiro olhar para isso. O dinheiro é uma ferramenta, é o fruto do meu trabalho. Então, é uma bênção divina também. Quando a gente olha desde lá o Antigo Testamento, Rosa, nós vemos que o povo de Israel, por exemplo, eles trabalhavam, colhiam, tinha as festas da colheita, a festa das tendas. Era um motivo de louvor, a colheita era um motivo de louvor. Tudo que eles trabalhavam, depois que ele colhia as coisas, era um motivo de louvor, né? De graça, de ação de graças e tudo mais. E de repente, o homem ele começou a decair. Quando o pecado entra na nossa vida, nós começamos. É muito interessante, quando o pecado entrou na criação, ele desorientou a criação. Ele desordenou a criação. Então, tudo que chega nas nossas mãos, não só o dinheiro, mas tudo que chega nas nossas mãos, nós temos uma escolha diante disso. Ou eu sigo os meus vícios, ou eu pratico as virtudes. Uhum.
E a nossa luta como cristãos é a vivência das virtudes, da fortaleza, da prudência, deixa eu Da ver, as ordem. virtudes, a virtude da ordem, né? Tem um livrinho que eu gosto muito que fala sobre a virtude da ordem. Então, para lidar com o dinheiro e saber que ele como qualquer outra coisa na nossa vida que precisa das virtudes para lidar. E o que são as virtudes? São aqueles hábitos que nós praticamos com a graça de Deus, mas que nós precisamos ir praticando diariamente, né? E aí entra também a nossa visão sobre as nossas tendências. Nós sabemos que, naturalmente, o homem tem as concupiscências, que ele vai lutar até o fim da vida dele. O prazer, o poder e o possuir, né? E é muito interessante que o dinheiro, quando ele nos chega, nós precisamos avaliar o que o dinheiro desperta em mim e quais são os Uhum. meus atos diante dele, né? O que eu desejo crescer? Eu poderia até dizer que para alguns o dinheiro pode ser um caminho, ter dinheiro pode ser um caminho de santificação, como para alguns santos foram. Por quê? Porque você vai começar a trabalhar as virtudes. E aí é onde entra uma vida interior real mesmo, inclusive para os casais. Eu já atendi, Rosa, casais que eu já acompanhei, assim, fora que, né, eu acompanho alguns casais também no meu trabalho aqui eu acompanho casais. E aí o que foi que eu mais percebi? Que o lidar com o dinheiro, ele mede muito como é que tá o laço conjugal daquele casal. O lidar com o dinheiro mede como é que tá o laço conjugal daquele casal. No problema, Exatamente. gente, não é o dinheiro. O problema, entendo, não é o dinheiro. Mas o problema é o desafio, não vou nem falar problema. É como que eu e você e os casais estão caminhando no processo de santificação. É só isso. É só isso. Como é que tá? Porque é muito interessante. Às vezes os casais eles não conseguem conversar porque eles trazem traumas das suas famílias. De um pai Uhum. que foi avarento, de uma mãe que gastava tudo, aí faz exatamente a mesma coisa. Eu já atendi uma cliente que uma vez ela gastava sempre tudo, 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 tudo. Ela não conseguia se ordenar, ela não conseguia. E quando eu comecei a conversar com ela, apresentar esse caminho aqui para ela, ela me disse, Alice, eu percebi, ela falou exatamente isso, eu percebi que eu faço exatamente o oposto do que uma tia minha fazia quando eu era criança. A tia dela sempre guardava tudo e não dava uma vida digna para os filhos. E ela trouxe esse trauma da infância dela. Então, o que é que ela fazia com os filhos e com a família dela? Para não se parecer com a tia dela, ela Gastar gastava tudo. tudo. Isso, porque na cabeça dela, ela estava se provando que ela ia não ser igual a tia dela, né? Na cabeça dela. Quando ela foi iluminada a respeito disso, é por isso que precisa de uma vida interior para você ir se percebendo no autoconhecimento, né, sobre isso, e trilhando um processo de santificação. E aí é onde entra as confissões, se confessar. Entra esse processo de santificação, isso é real. De você ir percebendo e deixando também Deus curar. Deus precisa curar, porque às vezes eu tenho medo de ter dinheiro porque eu tenho um trauma na minha infância, porque eu tenho um trauma com alguém. E aí eu fico só replicando os comportamentos, sabe? Eu fico Alice, replicando. e assim, essa questão de replicar os comportamentos, a gente ouvindo tudo isso, é bom que a gente pare para analisar como era que os nossos pais se Isso. relacionavam com o dinheiro. Você falando e eu me lembrando aqui. Os meus pais nunca tiveram muito dinheiro. Eu já até falei dele em outras Uhum. lives. Minha mãe era costureira, meu pai era carroceiro, né? Trabalhava vendendo limão, carvão, fazendo frete. E nós nunca tivemos dinheiro. Sabe, Alice? Nem uma geladeira a gente tinha. Mamãe morria de vontade de ter uma geladeira. E a gente veio ter uma geladeira depois que ela morreu. Porque a gente não tinha condições de ter uma geladeira. Lembro muito bem que meu pai devia numa... A gente fala naquele tempo, né? Numa bodega, né? Que a gente chamava de bodega. Chama de bodega, uma vendinha, né? E o relacionamento dele com o dinheiro era com uma cadernetazinha. Ele tinha uma caderneta, ganhava um dinheirinho de um frete, mamãe de uma costura e outra, e gastava com comida.
entendeu? E devia. Uhum. Então, quando eu comecei a trabalhar, como era que Rosalva se comportava? Ela tinha uma cadernetinha, uma agendinha lá. Olha, é É isso mesmo. impressionante, é muito sério. Uma agendinha que eu notava as minhas dívidas. No final do mês, recebi o meu dinheiro. Sobrava alguma coisa? Nada. Sobrava nada. Mas a satisfação era, paguei a todo mundo. Entendeu? E não é Aham. assim que a coisa funciona. Não é assim. Ou seja, eu não tinha o controle, né? Não tinha a ordem, não tinha a prudência de como gastar. Por quê? Porque eu vi meus pais gastando dessa forma. E Uhum. aí, quando a gente casou, Isso. Alice, foi muito interessante. Meu esposo, ele já é mais organizado, né? Já é mais centradinho e tudo, aquela coisa organizadinha. Mas ele trazia uma coisa do pai. Quando o pai recebia o dinheiro, o pai entregava o dinheiro todo na mão da mãe. Era a mãe que Uhum. resolvia as coisas, era a mãe que pagava tudo. E quando a gente casou, era meio como se ele quisesse que fosse da mesma forma. Entende? Sim. Só que, graças a Deus, nós já Uhum. tínhamos maturidade, né? Ele também já entendia. Começamos um pouco assim, depois, não, meu amor, não, não, não é assim, filho. As coisas não são assim. O dinheiro não vai ficar comigo, o Isso. dinheiro vai Porque ficar com precisa da você. complementariedade. Isso, o dinheiro vai Precisa ficar com dessa você. complementariedade. Exatamente. É como você diz, o problema não é o dinheiro. O problema é a relação do casal. Como o casal está se relacionando. E hoje, Alice, a gente Isso. vive super bem. Eu digo super bem em questão de tranquilidade. Ele que resolve. O dinheiro fica com ele. Quando eu preciso, Uhum. eu pego. Mas não é aquela coisa de eu tomo posse de tudo, porque com meu pai também era assim, entendeu? Meu pai não tomava decisão. O dinheiro era todo com a minha mãe. E se a gente parar para analisar, a gente vai ver que isso é um pouco ruim para a mãe. Porque a mãe já tem muitas preocupações. Meu Deus, é muita coisa, é filho, é casa, é comida, é tudo. Aí a mulher ainda vai se preocupar inteiramente com a vida financeira do casal, meu amigo. Aí é que o lombo pesa e a gente não consegue dar conta de tudo e a gente desconta onde? Uhum. O nosso cansaço deságua onde? Nos filhos. Deságua onde? No esposo. E aí vem toda aquela bagunça no relacionamento. Isso. Então, é muito importante descobrir isso daí. Isso. Porque assim, ó, é porque a gente precisa realmente ir percebendo que nós somos um ser humano, né? Uma pessoa, Uhum. e uma pessoa ela é formada de corpo, de alma e de psique. A nossa psique, ela armazena as experiências. Uma Uhum. coisa que para mim assim, foi muito importante à medida que eu fui trilhando o caminho de autoconhecimento, que eu fui tendo acompanhamento espiritual, que eu fui rezando, que eu fui lendo, que eu comecei a estudar sobre o dinheiro, foi que eu comecei. Teve um livro que para mim foi muito marcante assim no meu estudo isso. Foi um livro até que no fim das contas eu não concordei com muita coisa com ele, porque tem essa linha quando você vai ler coisas sobre dinheiro, tem uma linha que às vezes vai tende para outro lado, né? E quando você entende que o dinheiro ele está a serviço da humanidade, o Uhum. nosso dinheiro ele está a serviço. Se o nosso dinheiro não estiver a serviço, nós estamos sendo Isso. serviçal dele, né? E aí é onde entra. Se, olha, a gente precisa gravar muito bem isso. Se o nosso dinheiro ele não está a serviço, nós estamos sendo serviçais dele. Nós estamos servindo a ele, né? E uma das coisas que para mim foi muito marcante, porque quais eram as minhas experiências? Meu pai aqui também tem o que você chama de bodega aí, né, e tudo mais. E a minha família inteira, desde o início, desde os meus 2 anos de idade, eles empreendem. E assim, eles foram lidando, já tem aí 24 anos empreendendo. Meu pai, ele vende tudo, aqui é muito engraçado, todo mundo vende, né, coisas, meu pai, minha mãe. E assim, foi muito interessante perceber que eu trazia memórias e eu trazia sempre referências de um que guardava muito e não queria dar, mesmo quando a gente precisava, e de outro que, para compensar, gastava tudo, até ter dívidas. E para Uhum. mim sempre foi muito forte lidar com dinheiro, porque eu sempre fui uma pessoa, faz parte da minha personalidade, de a questão da organização. O mote da minha página é sobre a organização. Então, para mim, sempre foi muito difícil, por exemplo, lidar com o dinheiro e ficar com dívida. Meu Deus do céu. É outra coisa que você compreende que quem é o seu Deus,
né? Quando você fica com dívidas até. Na época da pandemia, teve muita gente, inclusive eu, assim. Teve tempos que eu passei muito preocupada. Aí eu comecei a me perguntar, meu Deus, porque às vezes tem coisas que fogem do nosso controle, né? Uhum. Imprevistos que acontecem, como aconteceram durante a pandemia. Por exemplo, durante a pandemia, eu saí de um trabalho sem receber as contas e eu tive que me manter assim. Então, por isso que eu comecei a empreender e hoje eu estou aqui. Mas teve momentos em que eu precisei confiar na divina providência. Eu trabalhava muito, mas eu precisei confiar na divina providência que Deus me recompensaria no tempo dele. E eu te garanto, hoje já está com mais de um ano que eu estou empreendendo e que nunca me faltou, assim, de verdade. Todos os meses eu consegui pagar minhas contas. Às vezes um pouco mais atrasado, mas eu consegui. Tudo, gente, foi porque eu provi as coisas com as minhas mãos? Não. Eu trabalhei muito e a gente precisa até entender isso, né? Que o dinheiro, ele é um fruto, mas ele é um fruto que é regido pela divina providência. É um fruto regido pela divina providência. Não é algo que você vai. A gente precisa até entender isso, porque às vezes a gente acha assim muito merecedor das coisas, sabe? Não tenho isso porque eu mereci, eu tenho tal isso porque eu mereci. Aham, tá bom. No fim das contas, a gente não merecia era nada, porque do pó e da fraqueza nós viemos e voltaremos. Imperfeição nos acompanha, tudo nos é dado. Tudo, gente, tudo nos é dado de forma gratuita por Deus. Tudo nos é dado, né? Olhar para isso, assim, porque às vezes a gente se vangloria muito. Não tenho isso porque eu mereço. Gente, que história, sabe? Assim, eu não estou desmerecendo o fruto do nosso trabalho e tudo mais. Mas entender que é dádiva divina, que é dom de Deus. Tudo. E quando E a gente, aí, eu. diga assim, quando a gente tem esse pensamento, ah, é porque eu mereço, a gente acaba tirando Deus de cena, né? Tipo assim, eu não preciso, Isso. eu me Uhum. basto, eu sou suficiente. Não é assim. Exatamente. E como se a inteligência não foi nos dada por Deus, como as forças que não nos foi dada por Deus, como tudo, né, foi nos dado por Deus. Ave Maria, eu vivi grandes experiências com a providência divina. Não tem como falar de Deus do dinheiro sem falar da providência divina. Não tem como. Por quê, gente? Porque a providência é que conduz todas as coisas. Eu também tenho muitos outros testemunhos de não ter dinheiro. E, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude de 2016, eu fui com mais 6 amigos para a Jornada Mundial na Polônia. Gente, eu não tinha dinheiro. Eu trabalhei muito. Eu tinha o que? Acho que 17, 18 anos, 19 por aí. Nós trabalhamos muito vendendo coisas, literalmente vendendo doce, vendendo roupa, vendendo água. E a divina providência quis nos levar para a jornada na Polônia. Eu nunca tinha saído daqui, sabe, do Brasil. E fui para o outro lado do mundo. Entender isso também, sabe? Porque senão a gente fica refém dessa visão sobre o dinheiro, dessa coisa materialista. E a gente não transcende que é o nosso chamado. De ver que no dinheiro há uma missão. E aí a gente vai entrar em outro aspecto também, né? De entender que eu gosto muito de falar sobre Zaqueu, falar de Deus e do dinheiro, né? Porque Zaqueu, ele foi uma das minhas primeiras experiências de entender que os bens, eles não são os nossos inimigos. Os bens, quando Deus nos dá, e para algumas pessoas, Deus dá uma missão de ter muitos bens, que é para servir mais. À medida que você tem, mais você serve, né? E Zaqueu, ele foi aquela pessoa que ele se transformou em um rico corrupto, né? Assim, que ele era corrupto, até a experiência com Deus, e ali, depois daquele, Jesus foi lá, né, comer na casa dele e tudo mais, e ele teve uma experiência, ele disse, Senhor, eu restituirei, eu acho que é o centuplo, que ele fala, o quintuplo, né, os pobres, daquilo que eu defraudei, daquilo que eu roubei. E foi muito interessante, porque para Zaqueu, Jesus não disse assim, não, ó, eu vou tirar o que tu tem, ou te deixe tudo e me siga. Não, não foi. Para o jovem rico, Jesus disse isso, mas para Zaqueu, Jesus não disse isso. Por quê? Porque Zaqueu, ele teve a experiência de entender que Jesus, o Deus da vida dele, não era mais o dinheiro. Não era. Ele se transformou num pecador convertido. E é isso que nós devemos pedir. Já o jovem rico, olhar para o dinheiro e para as posses, ele era não sei nem se eu posso dizer isso, mas ele era um homem justo, entre aspas, na cabeça dele, mas um justo corrupto.
Por quê? Porque ele achava que o cumprimento das leis iria justificar ele, iria... Ele achava, não, né? Ele se achava travada. Voltou? Voltou. Pronto, de Voltou. entender essa dimensão, né? De fazer essa experiência. Precisa ser algo que nós trabalhemos na nossa psique, das nossas experiências, da nossa humanidade de dar passos e na nossa alma de deixar Deus nos iluminar, mesmo. Por quê? Porque senão eu vou ficar lidando com uma mentalidade mundana sobre isso. E aí você começa a se corromper, porque o que corrompe o homem? O que corrompe o homem não é o que está fora, é o que está dentro de nós. Não é o que está fora. E hoje eu vejo, assim, foi muito interessante esse mergulho esse timbu, né, assim, que teve do Instagram, porque eu comecei a conhecer pessoas que têm muitos bens e eu fico tão edificada, porque são pessoas que trabalham muito, isso eu posso ver que é real, e que servem muito à humanidade. Sabe, assim, de uma generosidade, de noites não dormidas, para chegar em mais pessoas, de ver no trabalho uma missão. Quando a pessoa vê no trabalho uma missão, ela enxerga o dinheiro dela como serviço também. Mas se como uma pessoa, por isso que o trabalho está totalmente ligado ao dinheiro. Né? Se você não vê o seu trabalho como uma missão, você vai achar que é uma coisa propriedade sua. Então, o dinheiro você mereceu, é um merecimento seu. Quando não é assim, né? Não é assim. E lidando com a família, nesse diálogo aqui, como é que vai se medindo? Os dois, eles precisam visitar essas áreas da vida primeiro, para deixar se purificar mesmo. Dialogar. Muitas vezes a gente precisa pedir ajuda. Eu conheço muitos casais, assim, que tiveram uma outra experiência à medida que foram crescendo no caminho de santidade, claro, né? E foram pedindo ajuda a outros. Peça ajuda, sabe? Assim, nós não conseguimos dialogar, então peça ajuda. Vamos lá, o que a gente pode começar a fazer? O que a gente pode começar aqui a implementar? Porque quando a nossa mentalidade muda, as coisas fora de nós mudam. Né? Assim, o também me dizer isso. O progresso verdadeiro, ele é interior. O exterior, ele é uma consequência. Não adianta a gente querer dizer assim, não, agora é porque eu vou mudar o financeiro da minha casa. Aí você chega lá com um monte de planilha ou com um monte de caderno, quer a fim das forças descer de goela abaixo, que vai ser assim agora. Não vai adiantar. Né? Se não houver essa compreensão de que existe uma mentalidade ali por detrás. E conhecer também, assim, um convite seria conhecer pessoas imperfeitas, mas famílias que já deram passos, famílias que já conseguem, famílias que são saudáveis. Conheça, pergunte. Não tenha medo. E como é que você faz? Como é que vocês conversam? Como é que... E eu conheço famílias também, que é muito importante, que envolvem os filhos nesse processo das finanças. Ensinam para os filhos. Olha, nós temos esse orçamento, nós só vamos conseguir isso esse mês, tem coisa que nós não vamos conseguir. Olha, mas quando ganha um bônus, olha o que a gente conseguiu juntos, entender que tudo é nosso. Isso. Não é isso. algo. Pode falar. Não, e assim, envolver os filhos, né, para que eles já comecem a aprender sobre dinheiro, né, já comecem a ter uma visão diferente sobre dinheiro, principalmente entendendo que tudo que se tem é fruto do trabalho do pai, né, fruto do trabalho da mãe. Não é uma mágica, eu quero uma sandália nova e pilinha apareceu. Não, não é. Eu tenho essa sandália porque meu pai trabalhou muito, porque minha mãe trabalhou muito. Né? Então, aproveitar essa oportunidade para mostrar o valor do dinheiro para os filhos, né? E aí, só uma ressalva, Aline, para ter muitas mães aqui, quando a Aline, eu tenho certeza que é nesse sentido, quando ela fala de envolver os filhos, é fazer com que os filhos comecem a aprender sobre a vida financeira, mas os filhos não vão decidir o que vai acontecer na família. Exatamente. Né? Sim. Eu digo isso, Alice, porque já teve um depoimento eu acho que até você conhece, de Ícaro de Carvalho. Ele contando, né, dizendo que
sofreu muito, porque os pais deixaram que eles decidissem uma situação muito complicada. Tipo, não, eu quero envolver vocês. Eu quero deixar que vocês decidam. E ele disse que carregou muitos traumas por conta dessa decisão. Então, tipo assim, fazer com que os filhos se envolvam para que aprendam sobre dinheiro, porque às vezes o filho não sabe. E ele cresce assim, ah, eu quero tudo, então eu vou ter, né? Eu posso ter, porque meu pai sempre me deu, minha mãe sempre me deu. E ele nunca entendeu que, ó, meu pai chegava tarde da noite, porque ele trabalhava muito. Tipo, eu não estou decidindo nada, eu só estou tomando conhecimento do que está acontecendo na vida financeira dos meus pais. Isso, Coisa que a gente não isso. ouvia. Menina, escutar papai e mamãe falar sobre finança, nunca na vida, Isso, né? sim. E é realmente isso. Quando eu falo envolver o filho, é para que o filho compreenda que Uhum. se faltou, tem uma razão. Que às vezes essa razão, até porque, por exemplo, às vezes o pai faz um investimento para pagar uma escola mais cara, porque, vamos supor, porque naquele momento aquilo é o melhor a ser feito. E porque está pagando essa escola mais cara, vai ter que diminuir o número de vezes de sair, para que ele compreenda isso. Uhum. Porque se ele não compreender isso, ele vai achar que ele pode fazer tudo o que ele quiser na hora que ele quiser, e não é bem assim. Não é bem assim. Isso, assim, eu tô falando para crianças, mas isso às vezes precisa ser dito até para adultos. Com certeza. Porque o que é que eu mais vejo hoje, né? Caminhando aqui já pro fim, né? Já tá dando quase 9 aí. É de perceber que tudo na nossa vida precisa trabalhar as virtudes para a gente entender que existe os cada coisa, o meu. Voltou? Tá travada ainda, prima. E Peraí. Travou a imagem, travou de novo. pronto. Vão dizendo aí pra nós, meninas, se vocês estão Eu conseguindo ouvi-la, se tá travando pra vocês tô também. aqui. Eu voltei. Tô vendo você, minha amiga, só tá meio embaçada a imagem. Mas eu tô lhe vendo e tô lhe Pronto. ouvindo. E pior que se eu sair, eu acho que eu não sei se para voltar vai cair, né? Eu tenho medo de sair e a gente perder a live. Não, não saia não. Vamos continuar, vai dar Vou certo. ficar aqui, pronto. Eu voltei, tá me vendo já? Tá Tá, tranquilo? tá abrindo, abriu. É quase uma vergonha aqui, né? Jesus. Se abrindo. Pronto, minha amiga, voltou. Ah, Voltou. pronto. E aí, assim, finalizando esse assunto, né? Envolver a família, não porque. É porque, assim, precisa ser algo muito transparente, sabe? Para que as coisas elas ficam na tranquilidade. E até a Uhum. gente entenda, por exemplo, a esposa entenda quando o esposo não pode algo, ou a esposa entenda quando não pode algo, e para que seja uma decisão ali comum. Eu acredito que você pode até me corrigir, Rosa, porque você tem mais experiência, mas na família, as coisas elas precisam ter aquela decisão ali, sabe? Aquele diálogo que leva a uma decisão comum. Por mais que muitas vezes o esposo, no papel de pastor da casa, de condutor da casa, ele vá tomar uma decisão, porque é importante que o homem assuma isso, mas que a mulher também tenha a oportunidade de dialogar, de opinar, tenha a oportunidade ali de dizer, olha, meu filho, se fosse por esse caminho, se fosse dessa forma. E aí, gente, assim, sabe por que muitas vezes acontece essa questão das separações e tudo mais? Porque não existe esse diálogo. Não existe diálogo, mas não é um diálogo só sobre as finanças, não, é porque não existe diálogo mesmo, entendeu? De uma forma geral. Não existe. E aí, quando chega, por quê, gente? O Papa Francisco fala muito sobre isso. Tem a conversão que se dá no nosso bolso. Se não acontecer no nosso bolso, é porque não é conversão. Porque a gente precisa entender que o poder da nossa vida não está no nosso bolso. Não está, gente. Teve muito. E a pandemia veio aí para provar isso. Teve pessoas que tinham rios de dinheiro, mas não podiam fazer nada. Que morreram, não estão mais nem no nosso meio. Não é. A segurança das nossas vidas não está no dinheiro. Né? Ele realmente é uma ferramenta que, que, que vai nos conduzir, que nós precisamos para ter essa vida digna aqui.
E aí é onde a gente precisa abrir a nossa cabeça, porque Deus, ele quer uma vida grande para nós. Uma vida digna de verdade. Às vezes a gente tem até uma vida indigna, porque a gente está vivendo a mediocridade, não quer trabalhar bem para ter dinheiro, porque dinheiro também comporta responsabilidade. E olhe, quanto mais dinheiro você tem, mais responsabilidade você precisa ter para saber administrar, para crescer nas virtudes, para trilhar esse caminho de santidade. Eu queria deixar assim, né, como um convite a todas as mulheres casadas que estão aqui na live ou não, conhecerem a família Martã, São Luís, Santa Zélia. Gente, eles são assim, para mim, os maiores referenciais de uma família que souberam administrar, tanto é que eles são santos, né? Foram empreendedores natos, os dois, trabalhavam pra caramba, e eles sabiam, eu até chego a me emocionar, sabe, quando eu falo disso, porque parece às vezes que é algo tão distante da realidade, mas foi algo tão simples, né? Não estou dizendo simples de fácil, mas simples de vivência. Tiveram cinco filhas, tiveram cinco filhas ali. É nítido quando as filhas falam dos pais que eles sempre apontavam o céu para elas. Eles sempre ensinavam elas a ajudar os pobres. Eles sempre pediam para que colocasse ali a confiança em Deus. E olha que os dois, quando a gente vê assim as relíquias, vê as coisas, as fotos, os dois eles tinham vida dignas. Eles tinham vida dignas, andavam bem vestidos, tinham uma casa boa, tiveram uma boa educação, tinham professores bons, eles tinham uma vida digna. Deus quer para nós uma vida digna. E nada do que diga o contrário vem de Deus, né? Verdade, verdade. Impressionante. Quando antes de você falar nele, você falava assim, todo bem que nós temos, o dinheiro é ele é para servir, né? Precisa servir. E eu me lembrava muito deles, porque era exatamente o que eles faziam, né? Exatamente. Toda a riqueza que eles tinham, eles trabalhavam muito para serem ricos, mas para servir, né? Santa Teresinha até fala, mamãe sempre nos ensinava que a riqueza que nós tínhamos não era nossa, era para o outro. E aí, por esse exemplo, eu acho que fecha o tema Deus e o dinheiro. Nessa família, o dinheiro servia para que Deus fosse exaltado. O dinheiro não Sim. servia como ganância, né? Como um troféu de poder maior do que as outras famílias, não. E era lindo quando eles saíam, iam passear, alguma coisa. Santa Zélia saía procurando os mendigos. Ela procurava, saía procurando. Terezinha, vamos procurar algum mendigo, porque eu quero levar esses mendigos para minha casa. Ela levava os mendigos para a casa dela, pegava tudo que tinha de bom, fazia comida, dava banho, fazia tudo e dizia: olha, a minha casa é aqui, o que você precisar pode voltar. Entendeu, minha gente? No domingo, lá era como se fosse uma feira. Na cidade que eles moravam, era como se fosse uma feira e era o domingo de maior movimento. Todas as lojas eram abertas. Todas, porque era muito movimentado, vinham as pessoas de outras cidades. Tipo 25 de março, né? Que é lotado, todo mundo tá com a loja aberta. A loja deles, o ponto deles, era o único que era fechado. O único, eles não abriam. Dia de domingo, eles iam para 3 missas. A primeira missa de manhã, eles iam para se preparar. A segunda missa, eles iam para comungar. E a terceira missa, eles iam com ação de graça. Então, veja que coisa mais linda, como você disse. Tem famílias que recebem o dinheiro para se santificar. E era o que a família Martão fazia. Né? Então, acho que a gente pode finalizar essa live com esse exemplo deles. Meu Deus do céu, coisa linda. Sim, né? A gente não poderia finalizar falando de coisas aqui dessa terra. A gente, tudo na nossa vida, ela converge para o céu, né? Então, é claro que a gente ia terminar falando do céu. Entender que olha, isso dá uma tranquilidade na nossa vida. Gente, tudo nessa vida vai passar. Todas as coisas vão passar. Todas. Os bens, as pessoas, até os filhos, o esposo, tudo vai passar, tudo. Qual é o nosso maior tesouro, né? É Deus. O nosso maior tesouro.
Aquilo que nem a traça corrói, como diz, né? Não ajunteis para vós tesouros aqui nessa terra, porque tudo passa. Entender isso, sabe? Tudo que eu tô falando para vocês aqui foi muitas experiências. Já tive que chorar muito quando eu não pude, queria uma coisa e não podia ter. Quando muitas vezes eu estive, meu Deus, endividada e ficava preocupada. E aquele negócio todo. Foram experiências, assim. Até as minhas preocupações em relação ao dinheiro me levavam para Deus. E foi aí onde eu tive as minhas maiores experiências, sabe? De aprender aqui que Deus, Ele é aquele que comanda a nossa vida. Tem uma palavra em sabedoria, gosto muito do livro de sabedoria, quem já me escutou falar sabe bem que eu gosto. E tem uma palavra lá que fala que é o Senhor que guia o leme da nossa vida. Né? O leme de uma barca, ele conduz para onde a barca vai. E quem conduz o leme o leme, assim, a condução da nossa vida é Deus. E é interessante que às vezes Deus vai nos pedir coisas grandes, né? E aí essas coisas grandes, elas vão vir acompanhadas de responsabilidades. E as responsabilidades, para a gente dar conta delas, vai precisar de muito dinheiro. E tudo bem. Se vocês acham que uma família, como a família Martin, que tinha 5 filhos, eles tinham que ganhar pouco para manter 5 filhos, gente? Não. Eles tinham que trabalhar muito para manter 5 filhos. E é isso. É assim. Entender que o fruto, né? E aí a gente volta lá para o início. O dinheiro é fruto do trabalho digno, né? E é um caminho também de santificação. Rosa, olha, essa live, viu? Tá um tesouro. Tá um tesouro do tudo que Deus falou. Porque foi uma manifestação. Acho que foi por isso que teve toda a batalha, né? Mas, assim, acaba com o meu coração cheio. De tudo mesmo, assim. Acaba com o coração cheio de tudo que a gente conversou. Espero também que todas as mulheres que estejam aqui tenham sido de alguma forma iluminadas, né, com essas flechadas. Quem tá aqui eu queria convidar para me seguir, pra gente conversar mais, bater um papo, entrar lá no meu grupo, é só entrar no link da bio, tem um grupo exclusivo, também você pode entrar, lá eu coloco os conteúdos direto também, e a gente vai crescendo aqui, amadurecendo, eu te desejo sucesso, tá bom? Prosperidade, que você consiga transformar mais famílias com o teu sim aí, com a tua missão, tá bom? Amém, minha amiga. E para a gente finalizar, você falando aí de céu, né? Não podíamos finalizar de céu. Eu estava lembrando disso, queria falar, né? É muito importante para os filhos, né? Para as mães que têm filhos. Eles tinham muitas riquezas, né? A família Martin. Eles tinham muitas riquezas. Inclusive, eu fiz até uma novena agora recentemente deles, são coisas mais lindas. Eu pensava que a minha santa de devoção era Santa Giana, né? Só que aí conheci Santa Zélia, minha filha, me apaixonei, pronto. É Santa Zélia e São Luís, tem quando correr. Tem até a novena toda salva aí no feed, se vocês quiserem fazer depois, procurem, né? Uma novena lindíssima, gente, a gente aprende muito. E esse ponto dos filhos, tipo assim, eles tinham tantos bens, mas não era, o coração deles não estava nesses bens, que quando eles morreram, as filhas não fizeram questão. Nenhuma fez questão pelos bens que eles tinham, bens materiais, né? As filhas correram atrás do bem espiritual que os pais tinham. Ou seja, todas foram para um convento, né? Todas queriam viver buscando e amando esse Jesus, a qual o pai e a mãe passaram revelando na terra. Né? Então é muito forte, não é o bem, não é o dinheiro, né? Que Deus esteja acima do dinheiro, né? E que a gente veja o dinheiro como uma providência, né? Como um bem. Sim. Então, assim, de verdade mesmo, né? Todas essas palavras possam ficar aí borbulhando, né? Na nossa mente, no nosso coração, nos dando a graça da conversão. Sim. E que a partir de hoje a gente consiga ver o dinheiro como um serviço, né? Ele está aqui, como é? Ele está para me servir, né? Assim? O dinheiro, ele nos serve, ele está a serviço. Do contrário, nós que estamos sendo, né, os serviçais. Entendi. E o dinheiro que o Senhor nos dá é para que a gente possa ajudar o outro, né? Para que a gente possa fazer o outro reconhecer a grandeza, né? A grandeza de Deus. Que o nosso coração não esteja no dinheiro, né? Mas que o nosso coração esteja em Deus. Minha querida, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu sim. Fico muito feliz. Essa live não vai ficar no meu feed. Essa riqueza todinha
vai ficar lá na plataforma, porque será exclusividade das alunas. Então, se você quer assistir de novo, anotar, né, rever. E se você que está aqui está precisando de uma orientação, né, de uma dica, algumas dicas assim, bem financeiras, bem massa, a Liz vai estar com a gente nesse curso. Eu fico muito feliz, minha amiga, de você estar com a gente, né? Então, hoje foi só a introdução para chegar no coração, mas ela vai gravar uma aula nos dando dicas, estratégias de como a gente pode fazer para organizar nossa vida financeira. Então, já corre lá, segue o perfil dela para continuar aprendendo e corre no meu perfil, no link da bio, faz a inscrição do curso para ter a aula dela, tá bom? Então, que tudo isso que nós falamos hoje, como você falou, né, possa iluminar o nosso coração e nos dar a certeza que o tempo mais bem investido é aquele que a gente gasta aprendendo e nos formando para cuidar bem da nossa família. O que nós estamos fazendo aqui não é tempo perdido, não é conversa fora. Todo o conhecimento que a gente está adquirindo aqui, nós vamos levar para a nossa casa, para que a nossa família seja mais santa, se aproxime mais de Deus e cresça em virtudes. Então, esse é o desejo do meu coração. De levar Deus para a sua família, para que você cresça. Aprendo muito também, né? Quando você fez os stories lá, meu Deus, que massa. Estou ansiosíssima por essa aula. Então, eu vou aprendendo junto com vocês, né? Aquela coisa, não estamos prontos, estamos no caminho. Uma segura na mão da outra e segue, né? Então, esse é o meu desejo como mãe. Tem muitas meninas novinhas aqui que não me conhecem, né? Como mãe de 4 filhos, né? Aberta à vontade de Deus aí, quanto eles quiserem mandar. 3 aqui na terra, 1 no céu. Esse é o desejo que eu tenho, né? De santificar a nossa casa, santificar a nossa família e ser um pouquinho do que foi Santa Zélia e São Luís, né? Se a gente for um pinguinho, a gente já ganha o céu, já dá tudo certo. Então, minha querida, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua juventude, né? 26 anos, é muito novinha. Que Deus lhe dê a graça de chegar longe e que você também possa iluminar muitas famílias com as suas orientações financeiras, né? Libertando famílias de todos esses maus aí que nos assolam, né? Porque a vida financeira é complicada. Então, muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco. Amanhã nós temos outro falando sobre a mãe e a santidade. E muito feliz porque a Alice vai estar conosco lá no curso. Então, minha querida, muito obrigada de verdade. Deus te abençoe. Tá bom? Vamos rezar uma Ave Maria. Um abraço para todos que estão aí. Queria convidar de verdade. Vocês que estão aí, quanto mais a gente se unir para chegar em outras pessoas, tira aqui um print nosso dessa live. Marca, pelo menos para marcar, já que não vai ficar salva, né? Mas marca para divulgar e tudo mais. Ajuda a chegar em outras pessoas, né? Ajuda outras pessoas a conhecerem que existe uma verdade que desconstrói todas as falsas mentalidades, né? Que a gente escutou talvez a vida inteira sobre isso. A gente vai fazer uma pose aqui, pode ser, Rosa? Para as pessoas tirarem um print. Vamos lá. Pode. 2, 3, já. Eu acho que foi. Pronto, então, pois ó, tchau, um abraço bem grande na sua família, nos seus filhos, e vamos juntos. Vamos tchau. Sim. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchauzinho. Deus abençoe.